Já alguma vez te aconteceu falares em português, mesmo que só sabendo um bocado, em Portugal e receberes uma resposta em inglês? Super frustrante, não é? E aposto que já te aconteceu. Não uma, mas várias vezes. Bem-vindo à Language and School, hoje num contexto mais rural. Eu sou Catarina e aqui a ideia é aprenderes ou melhorares o teu português outside of the box. Estás interessado em saber como eu própria ultrapassei este problema quando morei na Holanda? Fica até ao final e dá um like, inscreve no canal se não for já o caso e ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo todas as semanas. Bora lá aprender português outside the box? Bora! Uma coisa que acontece muito quando a pessoa aprende uma língua nova ou quando se muda para outro país é pensar que eu sou um eu. Obviamente que eu sou um eu. Existe aqui um eu. Mas és uma espécie de tábua rasa quando mudas para outro país ou quando começas numa outra língua. No sentido em que ninguém te conhece, tu ainda não consegues dizer muita coisa, dependendo, enfim, do quanto já estudaste a língua. E então é quase um exercício, não é quase, é um exercício super produtivo, útil, deixas o eu de lado. E por isso eu digo baixar a bolinha, ou seja, baixar o ego, abaixar o ego. O que é que eu quero dizer com isto? Eu deixo de ser nesta minha nova faceta, não é? Holandesa, portuguesa, o que for, deixas de ser a Catarina que é doutora, é médica, é cientista, é mãe, tem não sei quantos diplomas, seja o que for, diretora, para seres quase ninguém. E ao mesmo tempo que isto assusta, não é? Porque as pessoas que vais encontrar, ninguém conhece o teu passado, não sabe quem és, se vens lá de cima, cá de baixo, não interessa. Portanto, é colocar-te precisamente no nível mais baixo possível, porque em termos linguísticos, aliás, é aí que estás, e aproveitar tudo o que essa posição te dá, que é maravilhoso. Outra coisa a pensar é que também, enquanto, pelo menos em termos de línguas, eu vejo isso como tu és um e na língua tem que haver um outro. Tu sozinho não és língua nenhuma. Podes falar contigo, para praticar, tudo bem, no duche, pode ser que funcione, mas na vida real a língua só se vai materializar quando encontrares alguém. É na relação que acontece. Portanto, o eu, no fundo, é o que menos interessa quando estás a aprender uma língua. Daí a importância deste exercício de abaixar o ego. Mas então deve estar a perguntar como é que eu faço isso. Então é começar, na minha experiência, é ver, porque certamente vais encontrar pessoas ou situações que vão trazer ao de cima situações que no teu ambiente normal, linguística, cultural e tudo mais que tu já conheces, já sentes confortável, vais encontrar situações que vão ser despoltar, não, triggers, é o que eu quero dizer, despoltar, sei lá, sentimentos e trazer coisa ao de cima que há muito tempo que ignoravas, que estava confortavelmente escondido, algures, num sítio que pessoas que já não vias, porque, sei lá, já és adulto, não tens que lidar com isso, ou seja o que for. Então, de repente, como as situações são novas, ainda tens que testar, tens assim talvez um feeling, aquela pessoa está-me a irritar, e porquê que está a irritar? Faz-me lembrar o meu irmão, não sei o quê. Então, porque as situações repetem-se, não é? Tu mudas de lugar, mas essas coisas vêm contigo. Então é uma situação perfeita para pensar, não sou eu estou aqui de novo, é como se estivesse a renascer e pôs-te numa posição de uau. Porque isto é que é o interessante, é estar numa situação, não é uma situação, pôs-te numa posição de uau, eu não sei nada, não que estas pessoas saibam mais, mas tu estás ali, enfim, espero eu, não obrigada, mas estás ali para absorver tudo o que aquilo tem para te dar, bom e mau, venha ao que vier. Então, posto numa situação em que magoou-me, aquilo incomodou-me, mas o que é que eu posso tirar dali, pelo menos linguisticamente? Mesmo que não seja num nível mais profundo, em termos de língua, é uma situação ideal para aprenderes a língua, aperfeiçoares e tudo mais.
E isto, coisa principal, isto não vai acontecer com todos os portugueses, como a mim não me aconteceu com todos os holandeses, porque na Europa, pelo que eu sei, são estou a falar genericamente, dos países que eu sei, Portugal e a Holanda têm legendas, portanto, nós estamos habituados desde pequeninos a ouvir o inglês. O que é que acontece? Nós somos, eu acho que por motivos diferentes nos dois países, mas nós somos muito receptivos, em Portugal vive-se muito o turismo, portanto nós falamos inglês, bem ou mal, mas as pessoas falam. Claro que cidades grandes vai-se falar mais, não é? E pessoas mais jovens. De qualquer maneira, o que é que acontece? Tentas falar holandês na Holanda, português em Portugal e recebes um inglês de volta. E para mim, na Holanda foi muito frustrante porque, como assim, eu mudei-me para aqui, eu fiz o esforço monetário, físico e mental de aprender a vossa língua e vocês respondem-me com o inglês, é o meu sotaque, a pessoa depois fica-se a questionar, é o meu sotaque, é o quê? Tudo bem, não sou loira, não tenho 1,90 m, mas, não, enfim, ajudem-me. Eu percebi depois com o tempo que era mais, enfim, Amsterdão, portanto, cidades grandes e tal, e o que aconteceu mais tarde foi um ano depois de eu ter mudado para a Holanda, comecei a trabalhar numa empresa grande em que a língua piorou, não é? A língua principal era o inglês, portanto toda a gente falava inglês, mas eu consegui descobrir pelo menos uma colega, e havia outros, mas uma que eu trabalhava diretamente com ela, que não estava muito confortável a falar inglês. E eu aproveitei-me disso, entre aspas, para aprender holandês. Então ela corrigia-me o sotaque, ela ensinava-me palavras e eu estava sempre atenta à forma como ela falava, as expressões que ela usava muito, e foi super enriquecedor. Foi fácil? Não. Eu era mais nova, ela era muito mais velha, ela sabia o trabalho, eu não sabia nada, portanto ela tinha uma posição de poder sobre mim. O que trouxe muita coisa ao de cima para mim, que não foi fácil, mas ao mesmo tempo ajudou-me muito a aprender holandês. Eu abaixei mesmo o ego, assim, não estou aqui para mostrar que sou melhor que ela, que tenho um grau de mestrado e ela não tinha a ver com isso, não é? Era eu que estava ali que queria aprender a língua dela e aproveitei a situação. Portanto, tirei ao máximo. A pessoa tem muito aquela coisa que eu sou melhor, eu consigo expressar na minha língua coisas, ideias filosóficas, pode ser o que for de mais complexo que há. Chegas ali e não consegues, pois, é um começo, é uma oportunidade incrível, eu acho. E tu já te viste numa situação semelhante em Portugal em que tentaste falar português e as pessoas respondem em inglês? O que é que fizeste? Disseste o típico, eu não falo muito bem português, ou o quê? Que estratégias é que usas? Conta nos comentários. Outra coisa que eu acho que é bem mais simples, mas que eu acho bem útil de fazer, é melhorar a tua pronúncia logo de início, porque em geral as pessoas, os nativos, ouvem um sotaque e podes também ter o físico não te ajudar, no sentido que não parece nada português, e as pessoas vão logo automaticamente assumem que é estrangeiro e então partem logo para o inglês. O que é que pode ajudar? Trabalhares no teu sotaque, na pronúncia. Claro que sotaque todos vamos ter, não há muito a contornar, mas em geral, pela minha experiência de aprender 11 línguas, tu se conversares os primeiros 5 minutos com alguém, podes não perceber exatamente que a pessoa tem um sotaque forte, se a pessoa já sabe falar um bocado. Portanto, essa primeira impressão conta imenso, porque pode depois ser assustador, como algumas pessoas me dizem, sim, mas eu começo a falar em português e depois as pessoas começam a acelerar. Tudo bem, eu percebo que isso aconteça, mas é uma oportunidade de aprendizagem, não é? Então, uma forma para melhorar o sotaque, que eu não aguento o sol, a luz portuguesa é assim. Então, parece contraditório, mas não é estás a repetir, necessariamente estás a repetir palavras sozinho no teu quarto, fechado. Não, é ouvires primeiro. E por isso é que eu criei flashcards com 32 pares mínimos, podes fazer o download aqui na descrição, que basicamente ajuda-te a ouvir sons que são parecidos e podes confundir no português, e depois o que faz no teu cérebro e tal, faz com que tu
consigas depois reproduzi-los. E o saber ouvir em português é super importante, porque como já deves ter percebido, nós não falamos, não dizemos todas as letras, todas as sílabas, todas as palavras. Portanto, temos a nossa forma muito peculiar de falar. Então, o saber ouvir é muito importante em português. E esse exercício dos flashcards ajudar-te-á, garanto, isto é comprovado, não é uma ideia original minha, os flashcards sim, mas pronto. Então aconselho-te a fazer isso, porque se... Eu lembro que, por exemplo, na Polónia, lembro de uma vez me ligarem, daquelas, enfim, empresas de Vodafone, uma coisa assim, ligarem, eu atendia com um sotaque perfeito em polaco, e a mulher, bababá, bababá, e eu... desculpa, eu não percebo, eu não sou polaca, não percebo bem o que é que está a dizer. E ela responde, e ela continuava, não acreditava que eu não era polaca, e eu acabava por desligar na cara, porque não sabia mais o que é que eu havia dizer. Não estava interessada, eu percebi que ela estava-me a tentar vender alguma coisa e eu não queria saber. Então mesmo que tu digas, olha, não falo bem português, ou estou a aprender com perfeito e que as pessoas achem, para lá, vai convidar as pessoas a continuar a falar contigo em português. Que faz todo o sentido, não é? Se queres continuar a aprender. Isto envolve uma certa coragem, mas ao mesmo tempo tem a ver também, lá está, com o ego, porque vai haver erros, vai haver momentos embaraçosos, portanto não tem a ver contigo, não é? Tu que sabes falar super fluentemente a tua língua, a nível nativo, não é? Tudo mais, tem a ver com pôr-te numa posição de wow, amazement, e aprenderes com isso. Então, gostaste do vídeo? Fez sentido o que eu disse? Se assim, dá um like, inscreve-te se ainda não o fizeste e vemos para a semana. Eu vou estar cá, tu vens? Até lá!